No mês passado, mudei para uma nova casa. Não que a casa fosse nova, mas era nova para mim. Isso porque meu marido morreu há 2 anos. Depois de lutar emocional e financeiramente por meses, consegui um bom emprego em uma empresa de tecnologia local a apenas 1 hora de carro da minha cidade natal. Por um tempo, as coisas começaram a melhorar em termos de dinheiro, mas ainda era difícil voltar para casa todos os dias, me lembrando das memórias do meu tempo com meu falecido marido. Então, eu até tinha começado a economizar dinheiro para mudar de casa de verdade no ano seguinte. Mas em setembro, meu chefe me deu a notícia de que eu seria promovida e por causa disso seria transferida. O novo emprego era a 2 estados de distância, e enquanto a empresa estava pagando as despesas de mudança e moradia temporária até que eu encontrasse uma casa que eu quisesse, eu ainda estava presa entre o nervosismo de me mudar para um lugar que eu não conhecia e o medo de perder meu emprego se eu não conseguisse encontrar rapidamente uma casa que eu pudesse pagar. Então, imagine meu alívio quando, na primeira viagem de busca de casas, eu encontrei o lugar perfeito. Ficava nos arredores da cidade, em um bairro antigo com grandes quintais, ruas largas e tranquilas. A casa em si tinha sido construída na década de 40 e, embora aparentemente estivesse vazia por anos, estava em surpreendente estado de conservação, com uma grande varanda na frente e um segundo andar que continha mais 2 quartos e um grande banheiro principal. Mudei-me em meados de novembro e quando voltei para casa na semana passada, eu já tinha quase desempacotado tudo, exceto alguns pertences do meu marido que eu estava guardando até doer um pouco menos ficar olhando para eles. Os feriados têm sido especialmente difíceis desde que ele morreu, mas entre o novo emprego, a casa e estar feliz por causa de estar perto da minha família novamente, tenho estado bem ocupada e me diverti muito durante os últimos dias. No entanto, embora eu tenha amado minha nova casa, estaria mentindo se uma parte de mim não temesse dirigir de volta para ela e a vida solitária que ela representava. Talvez seja por isso que minha primeira reação ao boneco de neve de plástico no meu quintal foi surpresa e alegria em vez de confusão e preocupação. Era um boneco de neve de 1 metro de aparência muito antiga, usando um cachecol vermelho e luvas verdes, e quando os faróis do meu carro passaram por ele enquanto eu estacionava na minha garagem, quase pareceu que ele estava me dando um pequeno aceno. Era tarde da noite de domingo. Eu estava um pouco cansada de horas dirigindo, mas lembro de soltar uma risadinha quando parei o carro e olhei para o boneco. Estava perto da rua, mas muito longe da calçada e bem posicionado, ou seja, não tinha caído de um caminhão ou foi colocado no meu quintal sem querer. Parei na minha garagem e saí devagar, olhando ao redor, como se fosse encontrar o responsável por aquilo, esperando atrás de um arbusto perto da meia-noite ou algo assim. Eu tinha conhecido todos os meus vizinhos, pelo menos eu achava que tinha, e todos pareciam pessoas legais e normais, mas a maioria deles era significantemente mais velha do que eu, e eu não tinha sido tão amigável com ninguém nas últimas semanas. Com certeza não era amigo de ninguém o bastante para me darem uma decoração aleatória e colocarem no meu quintal. Também achei que ninguém no meu novo escritório sequer soubesse onde eu morava desde que eu tinha me mudado do hotel que a empresa cedeu até eu encontrar a casa. Talvez a Carol do RH soubesse, mas eu quase nunca via ela. Sobre o boneco, ele era um pouco estranho. Não parecia desgastado ou sujo, só velho, sabe? Como um objeto de um filme de Natal ambientado nos anos 50. Se alguém fosse me dar uma decoração de Natal, por que escolheria algo assim? E por que simplesmente colocaria aleatoriamente no quintal, em vez de na varanda com um bilhete ou algo assim?
Eu não tinha respostas para nada disso e estava cansada demais para me importar além de um certo grau de curiosidade. Então, dei um tapinha na cabeça do boneco de neve e fui dormir. Quando acordei na manhã seguinte, havia 2 renas de plástico tamanho real junto ao boneco de neve, que agora estava virado de frente para a casa e parecia alguns metros mais perto também. As 2 renas de plástico tinham a mesma aparência antiga, mas bem preservada, do boneco de neve de plástico. Elas também estavam viradas para a casa, como se fossem parte de alguma procissão de Natal, em direção à minha porta da frente. Eu estava atrasada para o trabalho, então só tive tempo de tirar uma foto com o meu celular e entrar no meu carro. Enviei a foto para minha irmã e perguntei o que ela achava. Como eu esperava, a resposta dela foi basicamente que era muito legal ter uma cidade onde colocam decorações natalinas para você e que eu deveria mantê-la atualizada se continuassem adicionando mais coisas legais ao quintal. Parecia algo bobo, mas quem quer que estivesse fazendo isso, ele estava invadindo de qualquer forma, não? Ainda assim, talvez minha irmã estivesse com razão. Talvez fosse um vizinho brincalhão com um senso de humor estranho tentando me dar boas-vindas ao bairro. Ou talvez eu tivesse um conhecido de trabalho com muito tempo livre. Talvez eu não via tanto Carol no RH porque ela estava vagando pelas ruas em uma van cheia de decorações antigas, explorando quintais para colocar sua decoração, sei lá. Nessas horas passa tudo na cabeça. Inclusive, a possibilidade de que um louco perigoso tenha se interessado por mim. Esse último pensamento me preocupou, mas parecia improvável no começo. E quando acordei na terça-feira, sem nenhuma mudança na decoração, fiquei um pouco decepcionada. Até mandei uma mensagem para minha irmã e disse que achava que o decorador fantasma tinha parado. Tive que ir ao mercado naquela noite, então já estava bem escuro quando cheguei em casa. Quando estava indo, vi uma terceira rena e um pequeno par do que eu supunha que eram elfos de Natal sentados no pé da minha escada. A princípio, senti uma pequena emoção feliz de excitação e sorri quando notei que as outras 2 renas e o boneco de neve também tinham se aproximado. Mas meu sorriso parou quando vi a parte da frente dos elfos. Assim como as renas de plástico e o boneco de neve de plástico, esses elfos eram de plástico bem conservado, mas com a aparência antiga, e com base na altura e no formato do cabelo de plástico, presumi que fossem um menino e uma menina pequenos. Mas era difícil de ter certeza, porque seus rostos não existiam. Não eram como algumas decorações, onde o rosto não tem características só para ficar bonito. Era como se alguém tivesse passado um ferro quente neles. No lugar do nariz, olhos e boca, havia emaranhados de plástico áspero e derretido. Foi então que chamei a polícia. Como esperado, não adiantou nada. Para os policiais, parecia apenas uma brincadeira vagamente assustadora, e eles disseram que não tinham casos semelhantes relatados neste ano. Prometeram, por fim, entrar em contato com meus vizinhos mais próximos, só para ver se alguém sabia de alguma coisa, que só de fazerem isso, provavelmente já assustaria a pessoa o suficiente para que ela parasse de fazer isso. Na manhã seguinte, quando cambaleei para a cozinha para fazer café, congelei. Em cima da mesa da cozinha estava uma casinha de biscoito. Parecia aquelas casinhas decorativas que aparecem nas vitrines de shoppings na época de Natal. Mas essa, apesar de parecer selada com algum tipo de verniz, estava muito estranha. O revestimento translúcido que cobria cada detalhe estava rachado e amarelado como a unha de um idoso descuidado. E por baixo desse verniz, explorando cada rachadura e brecha na proteção, estavam os moradores da casinha. Pequenos insetos, larvas e outras criaturas minúsculas que se moviam incessantemente sobre o telhado açucarado
roendo buracos nas janelinhas de bala. Um cheiro seco e podre vinha daquela casinha de biscoito. A ânsia em meu estômago me fez engasgar até quase vomitar na pia, antes de conseguir pegar o celular e ligar novamente para a polícia. Isso foi ontem. A polícia parecia mais preocupada, mas ainda podia fazer muito pouco. Eles disseram que os vizinhos não sabiam de nada, mas que entrariam em contato caso soubessem. Troquei todas as fechaduras durante um longo intervalo para o almoço e naquela noite, depois do trabalho, gastei dinheiro que eu não tinha para comprar algumas pequenas câmeras de segurança. Essa manhã, acordei com o meu quarto cheio de pequenas estatuetas de Natal, todas feitas de porcelana descolorida e rachada, variando de renas usando chapéus festivos a elfos dançantes com as mãos cheias de brinquedos. Eles estavam por toda a parte, das minhas mesinhas de cabeceira até a cômoda e nas janelas. Saí da cama lentamente, pensando em verificar embaixo antes de colocar os pés no chão. Não havia nada lá, mas quando me afastei da cama, outra coisa chamou minha atenção. Um pequeno anjo de porcelana estava deitado no meu travesseiro, ao lado de onde minha cabeça estava, e, igual aos elfos lá de fora, seu rosto havia sido queimado. Estou muito trêmula para dirigir no momento, então minha irmã está vindo me buscar e me levar de volta para a casa dos meus pais pelos próximos dias. Talvez a polícia encontre algo, ou alguém, sei lá, e faça isso parar. Pelo menos, acho que agora perceberam que pode ser algo mais grave, porque, além das estatuetas, eu também olhei as gravações da noite passada no meu celular. Na maior parte do tempo, não havia nada, mas às 13h38 da madrugada, uma das câmeras capturou 7 segundos de movimento. Eram as silhuetas tênues de 3 formas subindo as escadas em direção ao meu quarto, e uma dessas sombras parecia estar vestida de Papai Noel. Hoje ainda é dia 21 e não sei o que acontecerá quando o Natal chegar. Até a próxima. Obrigado.